Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje aqui no Salmo de número 10, a derrubada dos ímpios. Somente o versículo 1. Leia comigo, diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? O salmista Davi, o autor desse salmo, ele faz duas perguntas a Deus. Por que o Senhor se conserva longe e por que ele se ausenta, se esconde nas horas de tribulação? Por que o salmista diz isso? Porque o ímpio aqui, as atitudes ímpias, mundanas, predominavam. O salmista, se você ler o Salmo 10, você vai ver que o ímpio, ele enganava, ele fazia atrocidades, ele causava dano ao mais pobre, aos aflitos, ele oprimia o pobre e nada acontecia. Então o salmista, nesse salmo, ele está clamando pela presença do Senhor ali, na vida dos aflitos. Entende-se que Deus governa todo mundo e que ele vai agir em favor dos aflitos, em favor dos que sofrem. E de fato, é uma verdade. Mas o salmista aqui, Deus governa e Deus, sim, de fato, age em favor dos afligidos, daqueles que sofrem. E a mesma pergunta do salmista pode ser a nossa pergunta, o nosso questionamento no nosso dia a dia ou na nossa geração atual. Quando nós olhamos e vemos, enxergamos a maldade predominando, vemos pessoas corruptas prosperando, pessoas que matam. Outro dia eu conversando com um rapaz é, na, mec, na mecânica ali, ele disse assim, olha, eu vejo muitas pessoas que matam, roubam e vivem tranquilamente as suas vidas ali, vivem bem prósperos. E nós enxergamos muitas situações como essas, né? Principalmente no Brasil, onde a política é conhecida como todo político rouba, né? Nem todo político rouba, mas esse ditado popular, por causa do roubo na nossa política, nós vemos que muitos políticos corruptos, eles prevalecem, pessoas que estão no poder, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Temos ditadores que nós pensamos assim, onde está Deus? Nós podemos pensar, onde está Deus que permite tudo isso? Ele diz assim, por que o Senhor se conserva longe, né, nas horas de adversidade? É como se a ideia do salmista é como se Deus estivesse se escondendo, né, no momento da tribulação ali. É meio que deixando de exercer a sua função, governar o mundo, né, e dar ali cabo dos ímpios e agir de forma a acessar a fome, acessar as aflições. Creio eu que o salmista aqui, ele, o salmista Davi aqui, ele descrevendo essa situação aqui, ele vendo aquele estado, ele imagina Deus está longe. E você pode também imaginar na sua vida, nos seus problemas, né, específicos, como Davi também passou por várias situações ali de dificuldade. Você possa estar agora passando por um momento de dor e você possa questionar: onde está Deus? Por que Deus não age? Um momento de tribulação na sua vida, circunstâncias que possam surgir, e você pode questionar no seu coração: onde está Deus? Era assim que o ímpio descrevia: Deus não vai ver essa iniquidade que eu vou praticar. Deus se esqueceu da minha iniquidade. O salmista do Salmo 10 vai descrever isso, como se o ímpio ele dissesse no seu coração: não existe Deus, pratique o mal, pratique a maldade. E ele praticava de fato, e nada acontecia. E muitas vezes nós praticamos o que é correto, agimos de forma sábia, prudente, e estamos passando por tribulações. Primeiro, o nosso questionamento é válido, como o salmista questionou, mas a nossa compreensão sobre essa verdade não é segundo o salmista, que achava e pensava que Deus deveria agir no momento que ele quisesse. No momento que o pobre está sofrendo, não, Deus deve agir agora, porque é o momento da tribulação. Só que nós não temos a compreensão, nós temos que ter a compreensão de que Deus age no tempo oportuno, no momento exato. Ele sabe o momento de agir, o momento de intervir nas circunstâncias. Deus tem os seus propósitos, os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Nós temos as nossas limitações. Então, muitas vezes, se Deus permite situações difíceis acontecerem em nossa vida, lembre-se, Ele tem um propósito.
ele está observando tudo aquilo. Ele não se esconde nas horas das tribulações, como o salmista diz aqui, mas ele é como um observador, e esperando ali que aquele propósito que ele tem na sua vida, na vida das pessoas, ele se cumpra. Por exemplo, nós pegamos o exemplo de Jó. Havia uma situação ali acontecendo espiritualmente, né? O diabo estava provando a Deus. Então, no momento da tribulação, Jó poderia pensar, onde está Deus? Jó poderia pensar, né? Poderia pensar, por que Deus não intervém? Por que Deus permite que a dor me aflinja, o luto me aflinja? Mas nós vemos ali que Deus tinha um propósito naquilo. Então, muitas vezes, muitas pessoas, por exemplo, o cego, que é descrito na Bíblia, que ele se pergunta, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego e nascesse? E Jesus diz, nem os pais, nem ele, nem os pais dele, mas foi para que a glória de Deus seja manifesta. A glória de Deus foi manifestada quando Jesus curou aquele homem e os discípulos glorificaram a Deus. Nós temos que ter a compreensão e entender que nós, homens finitos e falhos, não somos o centro do universo. Quem é que é o centro de todas as coisas? Jesus. Tudo é por Ele, para Ele e para Ele. Tudo que Deus faz é para Ele ser glorificado. Esse é o princípio de todas as coisas. Tudo que Deus faz é para que Deus receba a glória. Então, Deus precisa e Ele vai receber a glória por tudo que Ele fez. Então, muitas vezes o sofrimento que nós estamos passando ali são necessários para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. A glória de Deus é o motivo pelo qual Ele fez todas as coisas. Deus vai ser glorificado. E a nossa compreensão às vezes é limitada e pensamos que Deus está se ocultando e que nós estamos sofrendo além, mais a conta, mas não. Deus está esperando o momento exato para intervir, para que Ele receba toda a glória pelos seus feitos. Não é uma vanglória, mas é Deus ser glorificado pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele mesmo faz, pelo seu poderio, pelo que Ele representa em toda a humanidade. Então, o sofrimento muitas vezes parece que Deus está longe, mas Deus vai agir de tal forma a glorificar o seu nome. Não porque nós merecemos, Ele vai intervir, mas por causa do seu grande nome. E essa compreensão sobre a verdade bíblica deve ser compreendida por nós. No momento do sofrimento, nós devemos glorificar a Deus, devemos louvar ao Senhor, porque Ele bem sabe o que está fazendo em nossas vidas, Ele bem sabe o que quer fazer em nossas vidas para que Ele mesmo seja glorificado. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, Pai, quer comais, quer bebais, que nós façamos tudo para a glória de Deus. Que nós possamos glorificar o Senhor, Pai Santo. Que mesmo nas nossas tribulações, angústias, dores, nós possamos compreender que o Senhor está sendo glorificado e que o Senhor será glorificado, Senhor, através da nossa vida. Senhor. Que nós possamos ter a compreensão da verdade bíblica e entender os teus propósitos, os teus desígnios, Pai Santo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo, minha irmã. Quero convidar você aqui a compartilhar esse vídeo, né, com mais pessoas. Deixe aqui o seu like, comente também aqui, um amém, glória a Deus, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e a ser entregue para mais pessoas, amém? Deus abençoe, glória a Deus.